Então, boa noite. Começando a correção, tá aí, ó, vestibular macro da UEA. Vamos lá, então. Antes da gente começar a correção, eu queria passar aqui para vocês uma tabela, né, de como foi a parte de química no vestibular da UEA, que é a Universidade do Estado do Amazonas, tá bom? Então, se você visualizar aí essa tabela que eu fiz, tem as questões, ela começa a parte de química na questão 73 e vai até a questão 84, tá bom? E daí eu dividi, né, as questões por conhecimentos, ok? A série em que você estuda e o nível delas, tá bom? Então aí a 73 você tinha que ter um conhecimento de reações inorgânicas, ok? Que você vê lá no primeiro ano do ensino médio. E além de reações inorgânicas, saber também um pouquinho de balanceamento, ok? Então, eu considerei essa questão de nível médio, tá bom? A questão 74, ela tinha um assunto de funções e reações inorgânicas. Então, você tinha que saber o tipo de função inorgânica e, além disso, saber identificar que reação é essa e algumas características aí. A questão 75, ela apresenta a parte de estequiometria, tá bom? A parte de estequiometria a gente vê no primeiro ano do ensino médio, uma estequiometria, vamos dizer assim, simples, não cobra muito assim conhecimento, e eu botei nível médio. A 76, ela é uma questão de número de oxidação, e aí você precisava ter uma base, né, de primeiro e segundo ano, tá bom? Aí para poder calcular. Eu até diria que um terceiro ano ali, que trata de funções orgânicas, ok? Mas ali, o mínimo é a base do primeiro ano e do segundo ano, tá bom? A questão 77, de isomeria, esse assunto você vê no terceiro ano do ensino médio, tá bom? E também considerei de nível médio, ok? Aquele aluno que está sempre praticando exercícios de isomeria, ele conseguiria responder essa questão tranquilamente, tá? A questão 78 ela é de cinética química, ela é uma questão teórica. O que você tinha que fazer é analisar os fatores, né, que aceleram uma reação química, ok? Então, considerei aí nível fácil, porque sabendo a, esses fatores, você consegue responder a questão tranquilamente, tá? A questão 79, ela também envolve reações químicas, tá bom? Então, precisa aí também ter um conhecimento de reações químicas. E aí eu coloquei primeiro ano, mas na química, na maioria dos assuntos, nós vemos reações químicas, né? Então aí eu considerei um nível fácil, tá? A questão 80 envolve equilíbrio químico, também achei uma questão teórica, e que você teria que raciocinar ali conforme a descrição do texto, tá bom? Também considerei um nível fácil. A questão 81 é de estequiometria, ou também, em alguns livros, colocam na parte de cálculos químicos, mas envolve estequiometria também, é um assunto do primeiro ano do ensino médio. Eu considerei a questão nível médio, porque ela envolve aí cálculo de porcentagem
e o cálculo da fórmula mínima que você tinha que saber, ok? A questão 82 é de equilíbrio iônico, tá? Que envolve pH e pOH, tá bom? A questão 80, 82, né, no caso, como eu falei, a questão 83, ela vai envolver equilíbrio iônico, a 83 vai envolver pilhas, tá ok? Um assunto do segundo ano, tá? Considerei ela um pouquinho difícil, porque geralmente os alunos nessa questão confundem muito, né? Quem é o cátodo, quem é o ânodo, tá? E se você não prestar muita atenção nessa questão, ela passa batida, você acaba errando. Até porque no vestibular da UEA, se você visualizar lá quem teve acesso ao caderno, se você pegar o caderno, você vai ver que a parte da química, a disciplina de química, ela ficou por último. Então, se o aluno ele começou desde a primeira questão até a última questão, o que vai acontecer? Vai gerar um cansaço, ok? O aluno vai ficar cansado, ele passou por matemática, passou por física, passou por português, que exige uma concentração. É claro que todas as questões elas vão exigir de você concentração, atenção, mas questões chaves, né? Matemática, física, português, vão exigir mais de você. E a química ela tá por último. Então aí o aluno ele também vai ter que saber administrar esse tempo, ok? Administrar para poder chegar até o final da prova bem e não errar a bobeira, ok? Porque a banca também ela trabalha também com o tempo da prova, com cansaço. Então, às vezes, tem detalhes da questão que você pode pensar que está certo, mas a banca está exigindo um raciocínio mais aprofundado aí para você responder, ok? Então, quando a disciplina vamos dizer assim, química, física, matemática, ficar por último na prova, eu aconselho até você começar ali pelas exatas, mais português, e deixar ali história e geografia para o final, ok? Do que chegar cansado em questões de exata ou questões de português, e aí não conseguir um bom desempenho por causa do tempo e do cansaço, tá bom? Então, a questão de pilha aí, eu considerei nível difícil, ok? Pelo tempo de prova, por estar no final e por conceito que às vezes o aluno escorrega ali e acaba errando, tá? E a questão 84, tá? Que é de bioquímica que você vê no terceiro ano do ensino médio. Eu considerei difícil porque ele vai exigir de você não só o conhecimento básico, mas um pouquinho mais aprofundado, tá bom? Então, tem que prestar atenção para não errar, ok? Você prestando atenção, você consegue ter um bom desempenho aí, tá? Até gabaritar, ok? É só ter atenção, olhar com calma que você consegue resolver. Então, vamos lá. Então, a questão aí, questão número 73. Ele vai dizer assim, ó. Considere a reação de neutralização total que ocorre quando uma amostra de uma substância contida no balão volumétrico é misturada a uma amostra da substância contida no vidro de relógio. Então, ele dá aí duas substâncias.
A reação química que ocorrerá entre as substâncias está representada pela equação química, corretamente balanceada. Então, aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho uma reação de neutralização. E o que é uma reação de neutralização? Acontece entre o ácido e a base. Ácido e base. Então, eu vou ter o ácido e uma base reagindo. Então, se você olhar aqui, ó, a equação, o vestibular da UEA, ele foi bem assim, bonzinho com os alunos. Eles não... Eles não mexeram muito na equação, na reação de balanceamento. A gente sabe que quando um ácido reage com uma base, dá um sal mais água. Dá um sal mais água, ok? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Vou pegar a primeira como exemplo. Eu tenho um ácido reagindo com uma base que está gerando um sal e está gerando água, beleza? Se você observar, todas elas estão no mesmo esquema, tá bom? Ácido, base, sal, água, tá? E na questão do NOx, do alumínio, a questão cobrou, né? Ela manteve, ela não embaralhou o NOx, botou um alumínio 2 mais, ou um alumínio mais 1, para você se confundir, né? Ela deixou o NOx intacto aí, ó. Ela deixou o NOx na questão. Opa, pera um momentinho. Ela deixou o NOx na questão. Então, a gente sabe que você que se preparou no vestibular, o NOx do alumínio aí é 3 mais. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter o ácido HNO3, tá? Mas, gente, eu vou pedir que os microfones estejam desligados para não causar interferência. E caso haja alguma dúvida, eu estou com o chat ligado e eu respondo, ok? Então vamos lá, continuando. Eu vou ter um ácido e uma base reagindo. Isso vai gerar alumínio, nitrato de alumínio, ANO3, mais H2O. Então, uma reação de ácido e uma base gera um sal mais água. Então, a gente sabe que a hidroxila da base se une ao hidrogênio do ácido, ok? Só que para que a neutralização, ele dá a pista aqui, ó, a neutralização tem que ser total, tá bom? Então, para que a neutralização ela seja total, a quantidade de hidroxila aqui vai ter que ser igual à quantidade de hidrogênio, tá bom? Então, se eu tenho 3 hidroxilas, eu tenho que ter 3 hidrogênios. Então, eu boto 3 aqui na frente que vai multiplicar o ácido nítrico, ok? Então, ó, 3 hidrogênios
com 3 hidroxilas, vai formar o quê? Vai formar 3 moléculas de água aqui, ó, no caso. 3 mols de água. Tá? Deixa eu ajeitar aqui. Vai formar 3H2O. Ok? Como eu sei se está certo, professor, esse balanceamento? Ó, quando eu tenho um número aqui que multiplica, tá? O HNO3, eu conto 3 vezes um hidrogênio, 3 hidrogênios, 3 vezes um nitrogênio, 3 vezes 3 oxigênio, 6. Quando esse número está aqui fora, multiplica aqui dentro. 3 vezes um oxigênio, 3 vezes um hidrogênio, 3. Então, aí, ó, a gente sabe 3 hidrogênios com 3 daqui, 6. 3 vezes 2 hidrogênios, eu vou ter 6. Então, do lado do produto, aqui é o produto, né? E aqui é o reagente. Então, do lado do produto, eu tenho 6 hidrogênios. Do lado esquerdo, eu também tenho 6 hidrogênios, tá bom? E agora, oxigênio, como é que eu vejo? Aqui, ó, eu tenho 3 oxigênios. 3 vezes 3, aqui no caso, né? 3 vezes 3, 9 oxigênios. E 3 vezes 1 oxigênio é 3. Então, 9 mais 3 vai ser 12. 9 mais 3, 12. Tá bom? Então, eu tenho 12 desse lado e também vou ter 12 desse lado. Ó. 3 vezes 3, 9. Com 3 vezes um oxigênio, 3, somando com 9, 12. Tá bom? Então, por que ficou o 3 aqui, professor? Do lado de fora do nitrato. Lembrando, o alumínio, o NOx dele é 3+, tá? E o ânion nitrato é NO3-. Então, esse negativo eu não preciso jogar para cá, porque é 1. Esse 3 passa para cá. E quando ele passa para cá, eu coloco entre parênteses. Tá bom? Então, aí, ó, tá a nossa equação balanceada. Um alumínio, 6 hidrogênios, 6 hidrogênios, 12 oxigênios, 12 oxigênios. Então, a resposta certa aí será a nossa letra B. Letra B. Beleza? Uma questão aí média, né? Para você começar a parte de química. Então, aparentemente, não te cobra muito. E o importante aqui é você não tomar cuidado quando você tem uma questão muito fácil logo na primeira questão da disciplina, tá bom? Porque isso, às vezes, o aluno resolve essa questão, acha que o resto da prova vai ser fácil e aí acaba escorregando em bobagem. Então, sempre resolva a prova com atenção, tá bom? Sempre resolva ela com atenção. Então, aí, resolvemos a primeira questão, tá bom? Letra B. Vamos para a próxima. 74. Vamos lá. Ao se misturarem as soluções contidas no Becqueres 1 e 2, observa-se a formação de um precipitado, composto sólido. Então, o precipitado, ele é um composto sólido, né? Que ele fica armazenado no fundo do recipiente. No caso, o recipiente que nós estamos usando é o Becker, tá bom? Então, aqui eu tenho 3 Becqueres, né? Cada um deles eu vou ter uma substância, tá bom?
Esses dois eles vão reagir, vão ser misturados. Olha aqui, ó, mistura 1 mais 2. E dessa mistura vai vir uma reação, tá bom? E essa reação vai produzir uma solução aquosa e um precipitado, tá bom? Então vamos lá, professor. Eu nunca vi essa reação na vida. Como é que eu vou saber? Então, é aquilo que eu te falei, você tem que tomar cuidado. Questão primeira, relativamente ali nível médio para o fácil, né? E você chega muito confiante, dá com uma questão dessa e aí bate o desespero. O que eu aconselho você a fazer? Gente, quando você bate o olho assim, e, nunca vi uma situação, tenta manter a calma. O que você vai fazer? Você vai olhar para as alternativas e vai ver o que ele quer dessa questão. E daí dá para você raciocinar o que essa mistura ela vai me resultar pela lógica, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui 3 Becquerels, mistura 1 e 2, vão misturar os 2 Becquerels e vai dar uma solução aquosa em um precipitado. A questão diz o seguinte, o precipitado formado é ele quer. Quem é o precipitado dessa reação? A substância na solução aquosa contida no Becker 2 pertence à função inorgânica, ele quer a função inorgânica dessa solução aquosa. E a substância química presente na solução aquosa após a mistura pertence à função orgânica. Então, aí, ó, a gente tem que ficar atento, beleza? Ficar bem atento. Então, vamos lá, ó. Ele dá aqui as respostas. As lacunas do texto são preenchidas respectivamente por cloreto de chumbo, cloreto plumboso, cloreto de chumbo, cloreto púmblico, cloreto plumboso. Você vai ter ácido, na segunda aqui, ó, para colocar na segunda linha, sal, 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 e na última linha, sal, ácido, ácido, sal e sal. Então, vamos prestar atenção aí. O que ele quer dessa reação? Ele quer o precipitado, e pela resposta que dá aqui, a gente sabe que vai ser um cloreto de chumbo, tá bom? Então, você que se preparou para o vestibular, sabe que, pelas respostas, é um cloreto de chumbo. Agora, é necessário saber se é um cloreto de chumbo 2 ou 4, tá bom? E saber a nomenclatura se é um cloreto plumboso ou plúmbico, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 2 sais, tá bom? Aqui, esse aqui é o acetato de chumbo. E esse aqui é o cloreto de sódio. Tá bom? Então, vamos lá. Eles vão reagir. Então, vamos lá fazer essa reação. Professor, como é que eu vou fazer essa reação? Primeiro, eu vou ter que ter um conhecimento de fila de reatividade. Tá bom? De fila de reatividade. O sódio, ele é mais reativo que o chumbo. Olha aqui, ó. Então, nesse tipo de reação, o sódio consegue deslocar o chumbo, tá? Então, vamos lá. Eu vou ter o NaCl mais o acetato de chumbo, C2H3O2. Fecha parêntese, 2. E vai gerar o quê? Se o sódio desloca o chumbo, ele vai ficar no lugar do chumbo, e o chumbo vai ficar com cloro. Só que eu tenho que saber o NOx do chumbo, ok? E aonde eu vou ver o NOx do chumbo? Aqui, ó. Então, esse chumbo ele é mais 2. Por quê, professor? Quando você une o cátio com o ânion, se a carga deles tiverem números maiores que 1, 2, 3, o que acontece? Eu posso passar ele para cá. Ó. No caso, o cátion é o chumbo, né? Então, aí dá para a gente identificar que o NOx do chumbo ele é mais 2.
E quem estudou sabe que o cloro ele vai ter o NOx aqui negativo, né? O ânion cloreto, tá bom? Então eu vou unir esse chumbo com o cloreto. Então vai ser PbCl. Lembra, quando é só um, eu não preciso colocar aqui um, tá bom? Então vai ficar PbCl, o 2 vem para cá, ó, 2, mais Na, mais, ele vai ficar aqui, ó, C2H3O2. Vai ficar assim. Só confirmar a equação aqui. É isso mesmo. Acetato. Então, vamos lá. Vai ficar assim. Aí, se você quiser deixar mais bonito, tá vendo aqui que eu tenho dois acetatos, ok? Aqui, ó, o 2 multiplicando. Aí, aqui também tem que ter 2. Então, eu boto 2 aqui na frente, ó, para balancear. Mais 2. Então, vai multiplicar a molécula por 2 aqui, ó. Multiplicou por 2, tá? Aí, o que, que vai acontecer? Eu vou ter 2 acetatos e 2 sódios, ok? E aqui, ó, eu tenho 2 cloros. Aqui também tem que ter 2 cloros e 2 sódios, porque esse lado também não tem. O outro lado também tem que ter. Aí você coloca o 2 aqui. Isso é só para balancear a equação. É claro que essa questão ela não está pedindo para você dar a equação, mas eu estou mostrando como é que essa equação ela vai acontecer aqui, como é que essa reação ela acontece, tá? Então aí ele vai querer a resposta. Vamos lá? O precipitado formado é o, a gente sabe que é o cloreto. Como é que a gente dá o nome de um sal? É o ânion, o nome do ânion, cloreto de chumbo. Chumbo 2. Ou também tem outro nome. Quem estudou sabe que o NOx do chumbo ele varia de 2 mais para 4 mais. Então, essa é a variação. Então, nos sais, quando você tem diferenças de NOx, você usa o sufixo oso para quem tem o menor NOx e o sufixo ico para quem tem o maior NOx. Então, aqui pode ser cloreto de chumbo 2 ou então cloreto de cloreto, no caso, plumboso. 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 Por que cloreto plumboso? Porque o NOx é 2 mais. A gente utiliza o sufixo oso, tá bom? Então a gente já sabe que lá na primeira linha vai ser o cloreto plumboso ou cloreto de chumbo 2. E daí você olhando as alternativas pode eliminar AC, AD. E daí você vai ter 3 alternativas para decidir. Mas como você estudou, você vai saber responder. Então, olha lá, a substância presente na solução aquosa contida no Becker 2 pertence à função inorgânica. Então, isso aqui, gente, como eu falei, é um sal. É um sal, tá?
vai ser um sal. Então, você sabendo que é um sal, a letra A, dá para você eliminar. E a B, você deixa sal. E o que, que vai acontecer? Como é uma reação de dupla troca, você só vai ter a formação de sais diferentes. Tá bom? A formação de sais diferentes. Então, o que, que vai acontecer? Vai formar aqui ó, o acetato de sódio. Em vez de ser de chumbo, agora é de sódio. Tá bom? Então, vamos lá. Que também é um sal, tá? Então, a substância presente na solução aquosa após a mistura pertence à função inorgânica sal. Então, é cloreto plumboso e formação de 2 sais. Letra E. Ok? Letra E. Bem simplesinha essa questão. Envolvia também a questão de você saber que o cloreto de chumbo ele é insolúvel em água, tá? Então, assim, é um sal que sempre está presente em questões, tá? De química. Sempre está presente em questões de química. Então, aí você tinha que ter esse conhecimento de que o cloreto de chumbo ele é insolúvel em água. Tranquilo? Então, vamos mais à frente aí. Próxima questão. Aqui, questão 75, uma questão de estequiometria, tá bom? Não vai exigir muito aí também de conhecimentos. Ali a estequiometria básica que você tem que saber daria para responder essa questão. Então vamos lá, vamos ver essa questão aí. A substância química cloreto de cálcio, ele já dá aqui a fórmula, já quebra um galho do vestibulando. É empregada na fabricação de queijos, pois permite o aumento e a restituição do cálcio que é perdido durante o processo de pasteurização do leite. Considere a equação que representa a reação de formação do cloreto de cálcio. Então tá aí, ó, a reação de formação do cloreto de cálcio. Então você tem que ter um conhecimento de substâncias aí inorgânicas, tá bom? Para poder responder a questão, tá? Saber também um pouquinho de nomenclatura para calcular o que ele pede. Então, sabe-se que o rendimento dessa reação é de 50%. É 50%. Então, essa reação que ele deu aqui, o que vai render vai ser 50%. E que as massas molares do carbonato de cálcio e do cloreto de sódio são 100 e 111 gramas por mol, né? Respectivamente. Ao se utilizarem 2 quilogramas de carbonato de cálcio nessa reação, a massa de cloreto de cálcio formada será igual a... Então, quando ele te dá a equação e você faz o cálculo estequiométrico, a gente chama isso de rendimento teórico. Que o rendimento teórico ele é de 100%. Só que ele falou que essa reação, o rendimento vai ser de 50%. Então, qual é a relação estequiométrica que ele quer aí? Ó? É entre o carbonato de cálcio, que é esse aqui, e entre o cloreto de cálcio. Então, vamos lá, vai ficar CaCO3 e o CaCl2. Aqui, ó, você não vai precisar nem calcular a massa das respectivas substâncias químicas aí, ó. Ele já dá que a massa do carbonato de cálcio é 100 gramas por mol.
E a massa do cloreto de cálcio é 111 gramas por mol. Ele fala que ele quer saber quanto vai gerar de massa do cloreto de sódio usando 2 quilogramas. Lembra que quando você faz um cálculo estequiométrico, as unidades têm que ser iguais. Então, se aqui é 100 gramas por mol, e é para 1 mol, se você perceber, o carbonato de cálcio tem 1 mol e aqui tem 1 mol. Então, a massa deles vai ser de 100 gramas. E aqui de 101, como diz no exercício. Tá? Então, vai reagir 100 gramas para 111 gramas, no caso, 111 gramas, e ele vai utilizar 2 quilogramas de carbonato de cálcio nessa reação. E ele quer saber a massa do cloreto formada. Então, eu vou ter que transformar esse 2 quilogramas em grama. Então, a gente sabe que 1 quilograma tem 1.000 gramas. Então, 2 quilogramas dobrou, então vai dobrar o número de gramas. Então, é só eu pegar 1.000 e multiplicar por 2. Aí eu vou ter 2.000 gramas. Que quanto vai gerar de cloreto de cálcio? X. Fazendo esse cálculo aí, X vai ser igual... Deixa eu colocar mais para cá. Vou colocar mais aqui no canto, porque vai ficar grande. Então, vamos lá. Como é que vai ficar? X igual... Já vou fazer direto. Passo 100 dividindo. Vai ficar 2.000 vezes 111. Aí eu corto aqui, ó. 2 zeros com 2 zeros. E vai ficar 20 vezes 111. Então, vai ficar aí multiplicando. Vai ficar 2, 2, 2 e o 0. Então, vai dar 2.220 gramas. Só que presta atenção num detalhe. A gente está fazendo esse cálculo aqui para o rendimento teórico de 100%. Tá bom? Ele quer para quanto? O exercício pede para 50%. Então, 50% é metade, né? De 100%. Então, você pega aqui, ó, e divide por 2. Vai ficar 1.110. 1.110 gramas. É a nossa letra C. Simples, né, gente? Aí o que você vai ter que trabalhar é o nervosismo. Você nervoso, as informações vão embaralhar e você não vai conseguir responder isso aí. Então é ter calma, saber que você estudou e que você consegue resolver isso aí. Tá bom? Então, vamos lá. Próxima questão. Então, vamos lá. Vamos trabalhar a próxima questão. Resíduos orgânicos gerados por restaurantes e mercados de alimentos podem ser transformados em energia em unidades de tratamento de resíduos que empregam biodigestores. Nesse processo, forma-se o ácido. Olha como é que esse vestibular ele foi bonzinho. Ele deu o nome e deu a fórmula. Ácido etanóico, tá? Que é transformado em gás metano, olha aqui, ó, gás metano, e dióxido de carbono.
por meio da ação de micro-organismos. O dióxido de carbono reage com o gás hidrogênio presente no biodigestor, formando metano e água. Nesse processo, o número de oxidação do carbono nos compostos metano e dióxido de carbono são, respectivamente. Então, você vai ter que saber o número de oxidação no composto de metano e dióxido de carbono, tá bom? Então, vamos lá. Essa questão, você precisa ter um conhecimento de funções aí inorgânicas e também um conhecimento de fila de eletronegatividade, ok? Sabendo a fila de eletronegatividade, você consegue resolver esse tipo de questão, tá bom? Então, o que é eletronegatividade, tá bom? Indica a tendência do elemento químico, né, do átomo, no caso, de elétron, tá? Quanto mais eletronegativo, tá bom? Mais ele vai conseguir fazer o quê? Atrair esse elétron, tá? E existe a fila de reatividade de eletronegatividade, ok? A fila de eletronegatividade. Então, como é que vai ficar aí essa fila? Vai ficar do seguinte modo, eu vou colocar aqui para vocês. Tem até uma frasezinha muito interessante para decorar ela. Vou colocar aqui embaixo a continuação. Então, aí nós temos a fila de eletronegatividade, tá bom? Então, como é que eu faço, professor? Para decorar isso aí, é muitos símbolos, né? Para a gente decorar. Então, tem uma frasezinha para a gente decorar isso aí. Que frase é essa, professor? É o seguinte: fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, essa fila de eletronegatividade é do mais eletronegativo para o menos eletronegativo. Tá bom? Então, aí dá para a gente saber quem vai ter o número de oxidação positivo ou negativo. Vamos lá. Vou colocar aqui a fórmula do metano. O metano é assim, ó, C, hidrogênio, 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 hidrogênio. E o dióxido de carbono, carbono, ligação dupla oxigênio, ligação dupla oxigênio. Se você observar na fila de eletronegatividade, o que vai acontecer? O carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Quando o carbono ele faz ligação com o hidrogênio, você tem que saber também um pouquinho de ligação e saber que esse tipo de ligação química é uma ligação covalente, tá? O carbono tem 4 elétrons e o hidrogênio 1. Então, esse carbono, cada elétron do carbono vai ser compartilhado com um elétron de cada
hidrogênio. Então, a gente vai ter o traço aqui representando o par de elétron. Esse hidrogênio saiu meio torto. Então, cada traço desse aqui vai ser um par de elétron. Um do hidrogênio, um do carbono. Um do hidrogênio, um do carbono. Um do hidrogênio, um do carbono. Um do hidrogênio, um do hidrogênio e um do carbono. Então, quem for mais eletronegativo vai atrair esse elétron, ok? Então, no caso aqui, o carbono ele vai atrair esses 4 elétrons em volta dele para ele. Então, quando o átomo ele fica com mais elétrons, ele fica negativo. No caso aí, como ele puxou esses 4 elétrons do hidrogênio, ele vai ficar 4 negativo. O carbono, no caso. Tá bom? E no caso do dióxido de carbono, eu vou ter 2 oxigênio e um carbono aí. O carbono vai fazer ligação dupla com os dois. Olha o que vai acontecer. Ele vai, como o oxigênio, olha aqui, ó, o oxigênio é mais aeronegativo que o carbono. O oxigênio vai puxar para si os elétrons do carbono, tá? Lembrando que o traço é um par de elétrons, né? Então, ele vai puxar. Então, o vai ficar negativo, 2 menos. Oxigênio aqui, 2 menos. Como esses elétrons do carbono foi puxado por cada um dos oxigênios, ele perdeu 4. 4 elétrons. Então, ele vai ficar positivo. Então, a resposta certa aí, professor, qual é? Letra A. Menos 4 e mais 4. Simples, gente. Você vê que nas próprias alternativas, o vestibular ele nem força muito, ok? Você raciocinar, porque ele poderia, para complicar, aqui botar um zero, menos 4 e 0, mais 4 e mais 1, para tentar embaralhar a cabeça do candidato aí que está fazendo o vestibular. Mas olha, ele mantém menos 4, menos 4. Então, assim, sugere, né, que a resposta está entre essas alternativas. E você sabendo resolver a questão, você consegue obter um resultado positivo aí, tá? Então, letra A é a resposta. Esse é o gabarito. Vamos para a próxima questão. Compare as estruturas do ácido etanóico, que é esse aqui, ó, e do metanoato de metila. Olha aqui o metanoato de metila. O tipo de isomeria que o par de isômeros apresenta é de... Então, vamos lá. Que tipo de isomeria? O que é isomeria? Para quem nunca viu o que é isomeria, esse é um assunto do terceiro ano, ok? E o que são moléculas isômeras, ok? São moléculas que vão ter a mesma fórmula condensada molecular, no caso, né? Por exemplo, esse aqui, ó, fórmula molecular, 2 carbonos, C2, H, 1, 2, 3, 4, O2. Então, essa é a fórmula molecular desse aqui. E desse aqui é assim, ó. Carbono 2, porque tem 2 carbonos, ó. Hidrogênio 4, 3 com mais 1, 4, oxigênio 2. Olha, eles têm as fórmulas moleculares iguais aqui, ó. Ok? Só que, o que vai acontecer? As estruturas deles vão ser diferentes. Aqui eu tenho um ácido carboxílico, você também vai precisar ter um conhecimento de funções orgânicas, né? Ácido carboxílico, tá?
E aqui você tem um éster. Um éster, tá bom? Então, vamos lá. Então, as estruturas deles vão ser diferentes. Essa nomenclatura que eu dei de ácido carboxílico e éster são funções orgânicas, ok? Então, eles têm a mesma fórmula, mas funções orgânicas diferentes. Então, qual é o tipo de isomeria que apresenta essa característica? A isomeria de função, tá bom? A isomeria de função. Então, aí está respondida a questão 77. Ele deu aqui outros tipos de isomeria, ok? Eu vou dar uma aula específica sobre isso aí e a gente vai ver o que significa cada uma dessas isomerias, tá bom? Mas aí, a princípio, nós fizemos a resposta aí da questão, que é de função. Eles têm a mesma fórmula molecular, mas as funções são diferentes. Próxima questão. Vamos lá. Em uma aula de laboratório de química, o professor propôs a 5 alunos um experimento envolvendo a reação de zinco metálico. Então, uma reação bastante conhecida, gente. Essa reação geralmente tem como exemplo de reação de simples troca. No livro do primeiro ano, é sempre usada essa reação, simples troca. Ou tem outro nome também. A gente chama de deslocamento. Por que deslocamento, professor? Por causa disso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Se lembra que eu falei de fila de reatividade? Olha lá, o zinco ele vai ser mais reativo que o hidrogênio, né? Olha aqui, ó. O hidrogênio está aqui. Então, o zinco ele é mais reativo que o hidrogênio. Então, ele consegue deslocar o hidrogênio o hidrogênio do ácido aqui, ó. Aqui nós temos um ácido clorídrico. Então, ele consegue deslocar aí, tá bom? Então, ele fala aí, ó, cada grupo de alunos fez a reação nas seguintes condições descritas. Então, ele deu grupo 1, 2 e 3 e usaram aí cada uma das condições descritas aí para fazer a reação. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Como é que a gente vai responder isso aí? Considerando que todos os grupos usaram massas iguais de zinco e solução aquosa de ácido clorídrico em excesso, o experimento em que todo o zinco metálico foi consumido em menor intervalo de tempo foi o grupo. Então, vamos lá. Ele quer a reação que foi toda no menor tempo possível. Ok? E aí você precisa de conhecimento de quê? De cinética química. Do que para que uma reação ela ocorra de forma rápida, tá bom? Então eu vou falar para vocês, para que uma reação ela ocorra de forma rápida, existem alguns fatores, tá bom? Que fatores são esses? Concentração de reagente. Então, se eu tenho
um reagente mais concentrado, eu tenho mais moléculas juntas, então essa reação ocorre mais rápido. Eles colidem com maior frequência, essa reação ela ocorre de forma mais rápida. E a concentração também vai influenciar que eu quero dissolver algum sólido, tá bom? Se eu tenho dependendo da substância, uma solução pouco concentrada, vai demorar. Uma muito concentrada vai ser rápido. É por isso que a questão aí, ó, ela é uma característica, ela dá um bizu aí para vocês, ó. Diz que o ácido clorídrico está em excesso, tá? Diz que o ácido clorídrico está em excesso. Então, o que vai acontecer? Outro fator que faz com que a reação ela ocorra de forma mais rápida é a superfície de contato. Então, se eu tenho uma pedra, né, uma pedra sólida, no caso, mais concentrada, ela vai demorar mais a reagir do que se eu tiver triturado ela. Vamos dizer, uma pedra de uma substância. Ela reage mais rápido se eu a triturar do que ela na forma inteira. Então, se você observar aqui nas alternativas, ó, ele coloca a placa com a placa, ela apresenta mais sólida do que a raspa do zinco. A raspa do zinco, a superfície de contato é maior, porque ele está raspado, o zinco é maior do que eu colocar na placa, né? A placa está aqui, eu vou jogar o ácido vai pegar aqui, vai corroer aqui. Aí eu vou ter que jogar mais ácido para corroer a placa. Como ele está em raspa, o que vai acontecer? Eu jogo o ácido aqui, o que acontece? Ele dissolve mais rápido dissolve não, né? Ele vai formar aí o cloreto de zinco mais rápido do que eu colocar aqui na placa, né? No caso, tá bom? E ele dá as concentrações. Se lembra que a concentração é um fator? Então, ele dá a concentração aqui do ácido. E outro fator que também vai aumentar a velocidade de reação é a temperatura, tá bom? Então, aqui, ó, quanto maior a temperatura, mais rápida a reação. Então, aqui tem várias temperaturas. Então, a gente vai ter que casar essas características para responder a questão. Só para dar mais um fator de que aumenta a velocidade da reação, a pressão aumenta a velocidade da reação se eu aumento a pressão. Se eu aumento a pressão, eu vou ter uma aceleração na reação devido ao quê? Devido à colisão das moléculas, ok? Eu aproximo elas, aumentando a pressão, aumenta a quantidade de colisão e consigo aí acelerar a reação. E outro fator é o catalisador, lembrando que ele não participa da reação, ele não é consumido na reação, tá bom? Mas aqui nessa questão, ele quer 3 fatores: superfície de contato, concentração e temperatura. Então vamos lá, a gente sabe que a placa vai demorar mais a ser consumida, como eu falei. Então, grupo 1, 2 e 3 está fora, tá bom? Então, a gente vai ficar aí com raspa de zinco do grupo 4 e do grupo 5. A raspa de zinco do grupo 4, a concentração do ácido é 1 mol por litro. Aqui no grupo 5 é bem menor, ó, então vai demorar mais. Você lembra que eu falei que a concentração influencia? E no grupo 4, a temperatura é maior. Temperatura maior, mais rápida essa reação ela acontece. Então, qual é o grupo em que o zinco metálico ele vai ser consumido em menor intervalo de tempo? Foi o grupo 4, letra
A. Tá bom? Simples assim essa questão. Vamos lá. Leia o texto para responder a questão 79 e 80. Então, essas questões, eu digo que o aluno ele tem que ficar atento, ok? Para não cair em casca de banana. E eu vou falar por quê, tá? Só tomar uma aguazinha aqui e a gente continua. Então vamos lá, gente. Quando eu falo que o aluno tem que estar atento, olha aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Leia o texto para responder a questão 79 e 80. No processo de produção industrial do ácido nítrico, uma das reações ocorre entre o monóxido de nitrogênio, olha como ele é bonzinho, deu a fórmula, e o oxigênio gasoso, de acordo com o equilíbrio químico, que pode ser representado pela equação. Olha aqui, ele dá o equilíbrio químico. Essa reação ocorre também na atmosfera dos centros urbanos e dá origem à chuva ácida. Tá? Então vamos lá. A reação química entre o monóxido de nitrogênio e o oxigênio pode ser classificada como. Então, vamos lá. Eu tenho aí o monóxido de carbono reagindo com o oxigênio, que vai dar aí para gente que vai dar aí para gente essa reação 2 mols do dióxido de nitrogênio. Observem que ele dá aqui um ΔH negativo, tá bom? Então, repetindo aí, ó, você vai ter uma reação de monóxido de nitrogênio mais oxigênio, que vai gerar 2 mols aí de NO2, ok? Que é o dióxido de nitrogênio. E o ΔH vai ser menor que zero. Então, aqui, ó, ele vai cobrar de você saber classificar essa reação e alguns conhecimentos de primeiro ano e segundo ano, tá? E ele dá esse ΔH. Para quem não se lembra, o que esse ΔH ele indica? Ele vai indicar para a gente se a reação é exotérmica ou endotérmica. Professor, e quando é exotérmica e endotérmica? Exotérmica é quando a reação ela libera energia na forma de calor.
ok? Então, o que, que vai acontecer aqui? Ó? Lembra do nome exo, né? Externo, exo, endo, dentro. Então, ele libera calor. Libera. E endo absorve. Vou até absorve. Tá bom? Então, o que, que isso tem a ver com ΔH? Tem tudo a ver, gente. Tudo a ver. Por quê? Se eu tenho um ΔH menor que zero, se eu tenho um ΔH menor que zero, eu vou ter uma reação exotérmica. Então, essa reação ela é exotérmica. Já na reação endotérmica, eu vou ter um ΔH maior que zero. Então, o ΔH vai ser positivo. Vai ser positivo. Então, os valores vão ser positivos, tá bom? Então, analisando essa questão aí, ó, a química entre monóxido de nitrogênio e o oxigênio pode ser classificada como. Então, ele dá as classificações que você deve ter no primeiro, ok? Então, ele dá aí reação de dupla troca, ok? Reação de análise, reação de simples troca e reação de síntese, ok? Então, eu vou botar o mecanismo de cada uma delas. Aqui, ó, AB. Como acontece a reação de dupla troca? CD. O A se une com D e o C com B. Então, fica AD mais CB. Na reação de análise, eu tenho uma substância, AB. Ela pode ser chamada de análise ou decomposição. E o que, que vai acontecer? Ela vai se decompor, A mais B. Reação de simples troca, eu tenho AB mais... Espera aí, deixa eu melhorar aqui. Eu vou ter A mais BC. O que, que vai acontecer? Se A desloca o B, fica AC mais B. E na reação de síntese, eu tenho A mais B, que vai gerar AB. Esses compostos se unem. E na reação de combustão? Então, vamos lá. A reação de combustão, você vai aprender mais sobre no segundo ano do ensino médio. Então, a reação de combustão, ela vai ser uma reação de oxidação, ok? Vai ser uma reação de oxidação. Então, a questão aqui, ó, ela dá essa equação, ela dá o ΔH e dá a fórmula aqui, ó. Então, o aluno que está perdido, vamos dizer assim, já cansado, ele olha para isso aqui, ó, e se ele não estiver atento, ele associa isso aqui a uma reação de síntese. Por quê? Ó? Duas substâncias se uniram e formaram uma. Ok?
Só que aqui tem um detalhe, ó. Ele dá o ΔH. E o que está acontecendo com o oxigênio aqui no caso? O oxigênio e o nitrogênio. O nitrogênio especificamente. O nitrogênio, o NOx dele está variando, tá bom? Então aqui sofreu uma oxidação no caso, tá? Aqui o NOx dele é mais 2, tá bom? E aqui o NOx dele é mais 4. Então ele foi oxidado. Então a mais correta aí é a letra E, reação de combustão, tá bom? Porque ela é exotérmica, reações de combustão são exotérmicas, e devido a essa variação, né? Reação de combustão causa uma oxidação, no caso aqui do nitrogênio, tá bom? Então é a nossa letra E. Questão 80. Considerando que a reação descrita no texto ocorre em sistema fechado, pontinho, pontinho, desloca o equilíbrio reacional no sentido de formação. Então, ele quer a resposta que melhor se enquadra nesse pontilhado aí para responder. E aí você vai olhar a resposta para entender o que ele quer pedir, né? Então, ele quer saber o deslocamento do equilíbrio. Ó, o deslocamento do equilíbrio reacional. E é um detalhe aí que se o aluno não estudou ali com profundidade, ele vai ficar perdido, tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso aí? Eu vou fazer da seguinte maneira. Você que estudou equilíbrio químico sabe que quando a reação, vou botar a reação aqui, eu vou ter o NO, deixa eu fazer aqui, NO mais oxigênio, que vai gerar 2NO2. Só confirmar aqui, isso mesmo. Aí vamos balancear. Aqui, pronto. Está balanceada. E o ΔH dessa reação é menor que zero, é uma reação exotérmica. Vou botar aqui, ó. Exo. Aí o que vai acontecer, gente? Tá? Ela é uma reação reversível. É uma reação reversível. Como é que eu sei que é reversível? Por esse traço aqui, ó. Tá bom? Então, reação exo, o que vai acontecer? Se libera energia. Então, se eu diminuir a temperatura, ela vai para o sentido exo, o sentido da direita. Agora, se eu aumentar, vai para o sentido endo, que é o sentido da esquerda. Então, aqui eu tenho que aumentar a temperatura e aqui eu tenho que diminuir a temperatura. Então, voltando para lá. Só recapitulando. Se eu diminuo a temperatura, quanto menor a temperatura, o deslocamento vai para a direita, porque a reação é exotérmica. Se eu aumento a temperatura, ela desloca para a esquerda, para os reagentes, né? Aqui é reagente e aqui é o meu produto, tá? Então, vai deslocar para o produto aí, né? Se eu diminuir a temperatura. Se eu aumentar a temperatura, desloca para os reagentes, tá? Sentido endo. Então, vamos lá responder a questão. Considerando que a reação descrita no texto ocorre em sistema fechado, a diminuição da temperatura desloca o equilíbrio reacional no sentido de formação do produto. Letra B, gente. A adição de catalisador? Catalisador não influencia deslocamento do equilíbrio, tá? Diminuição da pressão?
Diminuição da pressão, ela desloca para onde tem mais moléculas, tá? Diminuição da temperatura vai para o produto e não para os reagentes. Então está errado. E aumento da pressão vai para o produto e não para os reagentes. Então é a nossa letra B. Próxima questão. Questão 81. Presente na corrente sanguínea, a glicose, ele deu a fórmula da glicose, é um carboidrato do grupo dos monossacarídeos e sua função principal é fornecer energia aos seres vivos. A porcentagem em massa do carbono presente na molécula de glicose e a sua fórmula mínima. Gente, o que é a fórmula mínima? É a fórmula que indica a quantidade mínima de elementos químicos que formam aquela substância, tá bom? Então, o que vai acontecer? Ele quer saber a fórmula mínima. Então, uma dica para você que quer calcular a fórmula mínima. Geralmente, em moléculas onde eu tenho os elementos aqui, ó, químicos, com números, com números pares e divisíveis entre si, o que eu aconselho você a fazer? Pega o máximo divisor comum entre eles, ok? No caso de 6 e 12, que é o máximo divisor comum entre eles, é o 6. Então, para achar a fórmula mínima, eu vou dividir tudo por 6. Então, eu vou dividir tudo isso aqui por 6. Aí vai ficar como? 6 carbonos dividido por 6, 1 carbono. 12 hidrogênio dividido por 6 vai dar 2 hidrogênios. E 8 oxigênios dividido por 6, 1 oxigênio. Então, a fórmula mínima é isso. Ó. Eu tenho a quantidade mínima de elementos químicos que formam quem? A molécula. Ok? Então, a glicose, qual é a fórmula mínima da glicose? CH2O. Então, a gente sabe que é CH2O. Então, não pode ser a letra B e nem a letra A. Ok? E agora, professor? A gente tem que saber a porcentagem em massa de carbono. Como é que a gente calcula a porcentagem em massa? Então, vamos lá. Na molécula. A molécula está aqui, ó. C6H12O6. C6H12O6. Então, eu vou ter que calcular a massa molar dessa molécula. Quem estudou, vamos lá. 6 carbonos vezes 12, que é a massa do carbono, mais 1 mais 1, que é a massa do hidrogênio, vezes 12 hidrogênios, eu tenho 12 hidrogênios, a massa do hidrogênio é 1. Como eu tenho 12 hidrogênios, 1 vezes 12, mais 6 oxigênios vezes 16, que é a sua massa. Tá bom? Então, aqui, 6 carbonos vezes a sua massa, que eu vou trocar para não confundir. Tá? Para manter a mesma ordem. 6 carbonos vezes a sua massa, que é 12. 12 hidrogênios vezes a sua massa, que é 1. Mais 6 oxigênios vezes a sua massa, que é 16. 6 vezes 12, 72. Mais 12. Mais 6 vezes 16 vai dar 96. Somando isso tudo, vai dar 180 gramas por mol. Então, eu sei que a massa dessa molécula é de 180 gramas. Só que ele quer a porcentagem de massa do carbono. O que eu vou fazer? Se eu sei que a glicose
ela tem de massa 180 gramas. Isso é 100% da massa de glicose. Só que ele quer a do carbono. A do carbono a gente sabe que é 12, só que eu tenho 6 carbonos na molécula, tá? Se liga nesse detalhe. A massa do carbono é 12, mas eu tenho quantos carbonos? 6. Então, 6 vezes 12, eu vou pegar o 72, tá bom? Então, como é 6, vou botar aqui o 6 para você não se esquecer. 6 carbonos, a massa vai ser 72 gramas, tá? Isso de porcentagem vai ser X. Fazendo aí a regra, vai dar 72 vezes 100%. Posso cortar grama com grama aqui. Sobre 180. Aí eu corto um zero aqui, corto um zero aqui. Fazendo os cálculos, vai ficar aqui, ó, 720 sobre 18. 700 sobre 18, isso vai dar 40%, tá bom? Então aí descobrimos a porcentagem do carbono na molécula de glicose, tá bom? Então, qual vai ser nossa resposta aí? Letra E, de estudante. Tá bom? Simples aí, né, gente? Uma questão que não exige muito dos cálculos químicos, só você sabendo o conceito, você consegue responder, tá bom? Então vamos lá para a próxima questão. O suco de maracujá concentrado, cuja concentração de íons H+ é igual a 0,001 mol por litro, é consumido e apreciado em todo o território brasileiro, não só pelo seu sabor, mas também por ser fonte natural de carboidratos, vitaminas e outros componentes importantes. O valor do pH desse suco é, gente, uma questão de equilíbrio iônico, ok? E que dá para você calcular. Se você estudou ali o basicão, dá para responder, gente. Aí eu coloquei essa questão aí de nível fácil, né? Lembrando, o que é o pH, gente? O pH é igual a menos log da concentração de H+. Tá? Então ele dá aqui, ó, ele fala a concentração de íons H+, né, é igual a 0,001 mol por litro. Então o que a gente vai fazer? pH é igual a menos log, e aí você tem que saber log. Vou passar isso aqui para o número de base 10, é 10 a menos 3, tá? Como eu passo? Quando a vírgula anda da esquerda para a direita, eu coloco sinal negativo aqui, né? Então vai andar 1, 2, 3. 10 a menos 3. Pego o menos 3, propriedade do log, e passa para frente multiplicando. pH vai ser igual a menos 3 vezes o menos log de 10. Quando eu não tenho nada aqui, é base 10 também, tá? Então, quando eu tenho a base igual ao logaritmando, isso aqui é igual a 1. Tá? Então, vai ficar menos 1 no caso, porque esse log é negativo. Menos 3 vezes menos 1, mais 4. Ou, menos 3 vezes menos 1 é mais 3. Mais 3, gente. 3 vezes menos 3 vezes menos 1. Tá bom? Mais 3. Então, qual é a resposta disso aí, professor? Letra C. Bem basicona a questão. Bem basicona. Tá? É isso aí. Vamos para a próxima questão. As baterias de chumbo, conhecidas como chumbo ácido, são usadas em sistemas de fornecimento
de energia elétrica ininterrupta no break, em que o ânodo é constituído de chumbo metálico e o cátodo de óxido de chumbo 4. As semi-reações no sentido de descarga da bateria são representadas pela equação. Ele dá o ânodo, ó como é que ele foi bonzinho. Ele deu o ânodo e o cátodo, tá? Considerando as semi-reações nos eletrodos da bateria chumbo ácido e os potenciais padrão de redução medidos a 25 graus Celsius, o polo positivo dessa bateria e o valor da diferença de potencial da reação global. Então, numa pilha, a gente sabe que o ânodo negativo, cátodo positivo, ok? Daria para você identificar quem é o cátodo e quem é o ânodo pelo potencial de redução aqui, ó. Quanto maior o potencial, mais ele atrai elétron, tá? Então, quem é maior aqui? Mais 1,68. Então, esse aqui é o cátodo que vai atrair os elétrons do ânodo, tá bom? Vai atrair os elétrons do ânodo. E aí ele quer saber a diferença de potencial da reação global. Então, você vai fazer, ó, a diferença do potencial de redução vai ser igual ao potencial de redução do cátodo menos o potencial de redução do ânodo. Aí você pega e faz mais 1,68 menos 0,36, tá bom? Menos 0,36. Sinal de fora troco de dentro, vai ficar positivo, mais 1,68 mais 0,36, ok? Então, o que vai acontecer aí? Somando isso aí, vai dar 2,04 volts, né? No caso, positivo. Os dois positivos ficar positivo. Vamos lá. Então, ele quer saber o polo positivo é o cátodo. E a diferença do potencial da reação global são... Então, aqui, ó, letra E, polo positivo cátodo, é a letra E a nossa resposta, tá bom? E mais 2,04 volts. Simples aí a questão. Vamos para a nossa última questão do vestibular. Os aminoácidos são moléculas orgânicas utilizadas na síntese de proteínas, as quais constituem, por exemplo, os músculos e as cartilagens, além de alguns hormônios. Sobre os aminoácidos, assinale a alternativa correta. E aí é que pega, gente. Porque geralmente o aluno, esse é um dos últimos assuntos do terceiro ano do ensino médio, que é a bioquímica. E muitas vezes, por ser um assunto assim, nos livros, não abordar com tanta profundidade, às vezes o aluno acaba não estudando. E eu considerei essa questão nível difícil porque ela aborda uns conceitos um pouco aprofundados, ok? Para quem estuda ali no raso a questão dos aminoácidos, ok? Então, vamos lá. Vamos observar as alternativas. A reação entre dois aminoácidos forma um dipeptídeo, ok? Ele está afirmando aí, não sei se é a correta. Os aminoácidos essenciais são sintetizados pelo organismo. C. Nas moléculas de aminoácido, há pelo menos um grupo amino e um grupo amida. D. Os aminoácidos, ao se ligarem, formam os ácidos graxos. Ok? E a ligação formada na dimerização de aminoácidos é a ligação de hidrogênio. Então, vamos lá, gente. Aí é que você, se você não estudou de forma aprofundada,
vai dançar nessa questão. Mas aqui a gente vai responder para você. Vamos lá. A reação entre dois aminoácidos forma um dipeptídeo? Vamos lá, vamos deixar essa aqui de escanteio. Vou botar até uma interrogação. Os aminoácidos essenciais são sintetizados pelo organismo, ok? Então, esses aminoácidos essenciais são sintetizados pelo organismo? Vamos lá. Esses aminoácidos essenciais, nós precisamos consumir alimentos e suplementos, tá bom? Para a gente obter esses aminoácidos. Então, a letra B está errada, tá bom? Nas moléculas de aminoácidos, há pelo menos um grupo amino e um grupo amida. Aqui, se o aluno não prestar atenção, ele escorrega e marca essa como certa. Gente, vamos lá. O que é um aminoácido? Aminoácido é assim, ó. É um ácido, ele vai ter uma carboxila e o outro carbono ele vai ter uma amina aqui, ó. E esse radical aqui vai ser uma cadeia que vai se ligar a esse carbono. Esse carbono a gente chama de carbono alfa, tá bom? Então, por isso que é amino, porque aqui, ó, na química a gente chama isso aqui de função mista, ok? E quando a amina ela está ligada a um ácido carboxílico, a gente chama ela de amino, tá? Por isso, aminoácido. Então, há pelo menos um grupo amino e um grupo carboxila, tá? Então, a C está errada, tá bom? Os aminoácidos, ao se ligarem, formam ácidos graxos? Não, gente, não faz isso, não. Essa aqui eu acho que o aluno não podia marcar, né? Porque se ele estudou aí bioquímica, ele sabe que os ácidos graxos, eles vão estar lá no grupo de lipídios, né? Então, essa aqui jamais ele poderia marcar. A gente sabe que aminoácidos, quando eles se ligam, formam proteínas. Tá? Formam proteínas. Então, a D está errada. Tá? Vamos lá. Essa aqui te exige um conhecimento muito aprofundado, gente. Porque aqui ele fala, ó, de dimerização. Que negócio é esse, dimerização? É aquilo que eu falo. O aluno que não estudou aprofundado vacila na questão. Então, vamos lá. A ligação formada por dimerização de aminoácidos é a ligação de hidrogênio? Então, vamos lá, gente. O que é uma dimerização? Dimerização é quando eu pego uma mesma substância e coloco ela para reagir, tá bom? Um conceito basicão é esse, ok? Então, elas reagem entre si, tá bom? Então, vamos lá. Quando tem uma dimerização de aminoácidos, eles não formam ligação de hidrogênio, tá? Eles não formam ligação de hidrogênio. Então, professor, que ligação eles formam? Eles vão formar ligação de disulfeto. Anota aí, ligação de disulfeto. Que ligação é essa, professor? É o seguinte, eu vou ter dois enxofres ligados entre si. Aqui desse lado eu vou ter a cadeia de aminoácido, né? R, que eu vou chamar de R, e aqui eu vou ter um R, tá? Esses dois aminoácidos desse lado aqui, um desse aqui, eles vão reagir e vão formar essa cadeia de disulfetos, tá? É aí que pega. Se o aluno ele não estudou
aprofundado, ele poderia escorregar aqui na letra E. Então, qual é a resposta correta? É a letra A, gente. A reação entre dois aminoácidos forma um dipeptídeo, tá? Então, quando eu tenho dois aminoácidos, eles se juntam, formam um dipeptídeo, ok? Se eu tenho 3 aminoácidos, tripeptídeo, um pouquinho a mais, oligopeptídeo. E se eu tenho muitos polipeptídeos? Ok? Então, é a nossa letra A a resposta. Letra A. Então, essa eu considerei uma questão difícil, tá? O cara que estudou ali o raso, ele não conseguiria, ele sambaria nessa questão aí, tá? Então, gente, por hoje é só, tá bom? Termina aqui a nossa correção. Foi um pouco cansativo, mas espero que tenha esclarecido a vocês aí a resolução da prova da UEA. Quem estudou mesmo, pegou firme na pandemia, vai conseguir tirar um bom resultado, tá bom? E vai aí, com certeza, conseguir sua vaga nessa universidade. Eu agradeço a todos aí que nos acompanharam, tá bom? Muito obrigado àqueles que nos acompanharam. E aqueles que não puderam assistir, eu colocarei lá no meu Instagram, ok? No IGTV e na página Química e Educação. E você vai estar podendo acompanhar. Tudo bem? Então, muito obrigado aí a todos e boa noite.